Alô amigos, cá estamos para mais um aqui Califórnia. Hoje um programa com variedade, na medida em que levaremos até vós um pouco do jantar da Académica e do seu torneio, como é feito, como é realizado. E temos também um vídeo onde Chico Ávila e Ramana Vieira cantam uma canção de boas-vindas ao Presidente do Governo Regional que nos visitou em 2014. Depois teremos um pouco do terço da Casa dos Açores de Ilmar, que terá a sua festa no próximo fim de semana. Já começou no passado domingo com o terço e hoje temos novamente o terço que será transmitido em direto pela Lusomédia. Temos uma visita a um vinhedo ao norte, julgo que junto a Lodai, entre Lodai e Galt, que vocês de certeza vão gostar muito de ver, até porque ele é propriedade de um português. Temos também, e para finalizar, uma entrevista com o professor Carlos Rocha, que nos fala da Escola Jorge de Sena. E depois, na segunda parte dessa entrevista, a intervenção de Armelin Sousa e sua esposa Madalena Sousa, que nos contaram a nós como se angaria dinheiro para que a Escola Jorge de Sena continue a subsistir, e deve subsistir, porque é de facto algo extraordinário para a nossa comunidade, para a divulgação da nossa cultura. Estes são motivos de interesse para que vocês não saiam da frente da televisão, porque estão a ver o Aqui Califórnia, que tem a realização do Hélder Sousa e até agora a participação deste vosso amigo Tito Rebelo. Uau! Bom, mais pode ser, não? Pequeno Bornel, aquele gajo. Ai, sopa! Na passada sexta-feira, dia 24 de abril, o Académica de Turlock teve o seu jantar anual. O Académica vendeu mais de 950 bilhetes, dos quais 750 foram usados no drive-thru. Ficou lá fora, golo, 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 grita o povo em torno.
O presidente João Bettencourt entregou o seu cargo ao novo presidente Luís Bettencourt e agradecem a participação de toda a comunidade neste evento. But I found one so true in old Lisbon with you. Lisboa velha cidade, cheia de encanto, beleza, sempre formosa a sorrir e ao vestir sempre airosa. O branco véu da saudade cobre o teu rosto, linda princesa. Olhai, senhores, esta Lisboa de outras eras, dos 5 reis, das esperas e das douradas reais, das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais que já não voltam mais. Das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais que já não voltam mais. Muito obrigada. This is the first time that you work with Chicavular, or have you worked with them before? No, this is my first time working with Chico. Okay. And we just found out a couple of weeks ago about this, so we prepared a couple of songs, actually 4 songs, and I actually learned 2 new songs for this event, and it was fun. You did a wonderful job. Thank you. Now, Muito obrigada. you've been doing this for a long time, from what I understand. 20 years. 20 years singing. Yeah. Wow, that's great. Thank you. And the music that you sing is a combination of, I know you sing fado a little bit, right? Yes. Uh-huh. And what other type of music do you sing? Well, I actually grew up in musical theater, so I sang Broadway tunes, show tunes, and I love rock and roll. And it's funny because when I read the interviews with the fadistas like Marisa or Ana Moura, they all have this we all have the same rock background. We all like rock music, and I just think it's really soulful music. So I grew up singing rock and roll and musical theater, and then it wasn't until I went to Portugal and on a dare I was dared to sing a fado, Estranha Forma de Vida, in a fado house. As they call it, and I guess I got a standing ovation for singing that song, and I realized that I was onto something, that I could kind of build my passion, which there's a lot of passion in rock and roll, and the theatrics of show tunes, and you have fado, because fado is a very cathartic style of music. You have to really feel the music from within. So I
I do sing fathers, but I also write my own music because of my background in that, in musical theater. Okay, and I know you've got CDs because I do. Played some of your CDs. Okay, yes, that's right. Thank you. Sure, absolutely. Are you planning on making another CD anytime soon? I am presently working on a new CD. Okay. Yes. Just keep us informed. So Thank we you can so play much. Some of your music again. Thank you, Luso Media. All right. Thank you very much. I'm sorry that we didn't see you last Friday for the Portuguese Kids Show. I know. You were the wonderful winner of the limousine. I know. And the I tickets, should have but gone. that's okay. And I know you're here tonight with your husband. I am. Husband over there. And Yes. everything worked out really beautiful tonight. Oh, well, Of thank course, you so much. Anything that Chico does is always great. Yes. And yes. of course, you were. And we were absolutely- paired together, and I just felt such. In fact, Chico, want to say a few words? We were just talking about you. Are you talking bad about me? You got to come over here a little bit. Camera. Okay. Try to keep Oh, it there we framed go. in. Oh. I was just asking her, this was the first time you guys worked together, I guess. Yes. You guys did wonderful. She says that you. Well, thank you. She says you guys practiced for a couple weeks. A to couple, do yes. a couple of the songs. Yes. You did wonderful. Well, thank you. She's very easy to work with. She's a pro. She's very good. She's very good. She's got a great voice. I know And you're always great at everything that you do. I Yes, try. yes. I'm very particular, and I work very hard at it. Yeah. So Now that I've got you here, of course, I was born in Fayal, and you studied and I went to school in Fayal, high school in Fayal, Fayal college. became a Yeah. little bit part of your. Absolutely. Yeah, I have a little bit of Fayal. Actually, I actually bought a house in Fayal now. I heard about that. That's great. Yeah, That's great. yes. Have you gone back this year? Not this year. I'm going in December. Planning to That's go in great. December. Yes. Are you working on any new CDs? I've got Yes, friends of I mine that am. absolutely Oh my love God, your I have calls. So many calls about the new CD. I'm hoping to come out with it before Christmas. Yes. But I said that last year. So, Well, we'll listen for it. Hopefully, yes, we'll hear you'll something. definitely know about it Perfect. as soon Yeah, as let I us have it. know. I We'd have love your to play number. your music. I know where you are, and I'll be Excellent. contacting you about Okay, it. Sheik, thank you Yeah. very You're much. very Appreciate welcome. everything you do. Thank you. Thank you, Okay, Luso Romana. Media. Quantos da pátria distantes hão de estar umas portas abertas para acolher com amor imigrantes que morejam em horas incertas nesta casa que agora é nossa, brazonada com asas de azul. Haverá para sempre quem possa dar apoio, carinho e amor. Bem-vindo seja a casa dos Açores, quem dos Açores parte com saudade e busca a luz do sol da liberdade, a paz de uma bandeira de outras cores e o fruto merecido dos labores de um povo amante da fraternidade. Quem recreio e desporto procura, tudo encontra e se sente bem, e depois com carinho e cultura sua pátria honra também, que se leva a bravura de um povo, que se exalta em seus nobres valores, em paragens de um mundo novo, numa casa que acolhe os Açores. Bem-vindo seja a casa dos Açores, quem dos Açores parte com saudade e busca a luz do sol da liberdade, a paz de uma bandeira de outras cores e o fruto merecido dos labores de um povo amante
diante da fraternidade. Boa noite e até amanhã. This is Madeira. Okay, she's a white, and that one's a boy. Okay, just a little bit so I can. Boy. A Lusomédia visitou a vinícola St. George na área de Lodi, na Califórnia. Tivemos a oportunidade de entrevistar o proprietário Vern Vieira e esta reportagem completa irá para o ar no Aqui Califórnia, de dia 16 de maio. A Dream Limousine Service em Turlock serve a nossa comunidade há mais de 10 anos. Com uma variada frota de veículos luxuosos, o seu dia especial será um sonho com as luxuosas limousines, sedans e party buses. Os nossos chofés profissionais são treinados a rigor e muitos falam português. Os luxuosos interiores incluem DVD, sistema de áudio de alta qualidade, luzes LED, strobes e laser. Estamos aqui para servir 24 horas por dia. Seja qual for o evento, ninguém melhor que a Dream Limousine para lhe proporcionar transporte eficiente, luxuoso e seguro. Pergunte por nossos pacotes especiais para o seu dia especial. Dream Limousine Service a servir o Vale Central e a área da Bahia. Dream Limousine Service no 1138 North Front Street em Turlock, com o número de telefone 209-664-1177 ou através da internet www.209limo.com. Dream Limousine Service. Senhores telespectadores do Aqui Califórnia, temos hoje o grato prazer de ter em nossa companhia o professor Carlos Rocha, elemento da nossa comunidade, conhecido por uns, certamente desconhecido de outros, como é natural, mas como a nossa intenção é levar a toda a gente, a nossa gente, como eu vos disse, é um prazer grande tê-lo aqui nos nossos estúdios para que ele nos diga, como é costume fazer-se a primeira pergunta, quem é Carlos Rocha? Olha, primeiramente, bom dia, Sr. Tito Rebelo, e é um prazer aqui estar no programa Aqui Califórnia hoje. O meu nome é, como disse, Carlos Manuel Gonçalves da Rocha, o nome português, e depois o nome americano, Carlos Manuel Rocha, depois de ter sido cidadão americano. Eu nasci na Ilha Terceira, mais até na freguesia da Terra-Chã. Tenho familiares, meus avós paternos são de Santa Bárbara da Terceira e minha avó das Doze Ribeiras, o avô materno de São Mateus. E até meu avô ainda era parente com a senhora Turlu, a nossa cantadora lá nos Açores. Mas já nasci na Terra-Chã, onde meu avô comprou terra lá e lá criou os seus filhos na freguesia da Terra-Chã, qual não era muito conhecida ou tão popular como as outras freguesias. Claro que aqui estamos na América, portanto, emigramos porque uma das minhas tias, filhas do meu avô, irmã do meu pai, tinha nascido aqui na Califórnia e, portanto, era cidadã americana. E quando o presidente Kennedy abriu os portos aos imigrantes para as famílias chamarem famílias, nós fizemos a aplicação e, claro, levou 6 anos para fazer. Em 1965, meu pai veio de visita, claro, para trabalhar e aqui estava. E quando saiu, então, a vez dele de vir para os Estados Unidos, foi a chamada e ele já cá estava e nós depois viemos. Mas, enquanto isso, eu terminei a 4ª classe, tirei o exame de admissão, e frequentei o liceu em Angra por 2 anos, onde tenho o curso de 2º ano do liceu, e depois vim para a América. Portanto, eu ia fazer essa pergunta mesmo, eu ia falar no menino e moço da escola, depois feito o exame de admissão, o Liceu Nacional da cidade de Angra e depois América. Como é que foi a mudança para os estudos de cá? A mudança foi que eu já tinha saído da escola, já, claro, fui para o liceu e depois, como sabíamos que víamos para
os Estados Unidos, não continuei no liceu porque era mês sem, nunca sabíamos quando íamos ser chamados, se ia terminar o ano ou não. Fui trabalhar como avô para a terra, quase por um ano, até chamada em 1967. Aqui estou há 48 anos. E então vim para cá sem falar inglês, até uma história que lembro-me, viemos por Boston, fomos para São Miguel para Santa Maria para Boston, como muitos imigrantes naquela era de 1960 o faziam. E chegámos a Boston, uma família, somos 5 filhos, minha mãe, e não falávamos inglês. E, claro, depois daquele voo tão longo, e nós tínhamos fome, não sabíamos o que havíamos de fazer, e uma pessoa ajudou-nos, e não sabíamos a que devíamos dar a ordem, não era? E então deram a ordem uma comida muito popular americana que nós desconhecíamos, e uma era com pão, e tinha uns alfaces, umas coisas, e uma coisinha de carne ali, veio aquilo ali aberto. Nós, como nos Açores comíamos um conduto, era uma coisinha de queijo, uma coisinha de pão, pegámos na carnina com a mãozinha, do pãozinho com a outra, com a carnina, e depois um adentado no pão. As alfaces ficaram ao lado, não é? As alfaces ficaram ao lado. E então, mais tarde, é que soubemos que aquele nome é um nome muito típico americano, hamburger, o qual não sabíamos, mas assim foi. E é uma história que, aos 14 anos, foi feita e nós todos, cinco irmãos, lembramos disso e minha mãe também se lembrava sempre. E qual foi o primeiro lugar onde a família veio? Viemos ter da Merced. Estivemos na cidade de Merced, onde o meu tio vivia, e lá tivemos as primeiras 2, 3 noites, mas meu pai tinha um trabalho em Diner, aqui bem perto, e lá fomos para as vacas. Cheguei no dia 11 de abril, no dia 12 nós nos íamos num pano com as vacas, meu pai introduziu-me às vacas e lá comecei, e então sempre ordenhei vacas antes e depois da escola. Comecei no high school, ou seja, a escola alta, com a idade, já vim fazer 15 anos aqui, comecei aqui em Turlock, e depois, ao fim dos meses, à medida, naquele tempo, as leitarias pediam pai e o filho, os filhos podiam trabalhar na leitaria, e eu, à medida que eu ia crescendo e podia ter mais responsabilidade, fazia mais trabalho, meu pai estava sempre à procura de uma leitaria para pai e filho. E lá eu sempre ordenhei vacas ao lado do meu pai, e depois de ali a 6 meses fomos de Ner para Turlock, e de Turlock fomos até Oakdale, onde lá tivemos também, e de Oakdale fomos para Merced. Portanto, em 4 anos estive em 3 escolas altas diferentes. Nessa altura, Carlos, já havia na tua mente pensares continuar os estudos e vires a ser professor? Eu sempre gostei de ensinar. Sempre gostei de ensinar, eu ensinava meus irmãos, mas sim, tenho essa intenção, mas o trabalho e a necessidade de ajudar o meu pai, a necessidade de ajudar a família, veio sempre primeiro. Porque para ir estudar, tinha que sair do trabalho de vacas, tinha que sair de ajudar a família. E sabíamos que viemos dos Açores com dívida, porque não tínhamos bastante, e depois os primeiros 6 ou 9 meses foi pagar a dívida lá nos Açores que nós tínhamos, e depois então continuámos, estava na escola, e então depois de sair da escola mudamos em 1971 para Hilmar, onde correntemente eu vivo, e presentemente, e então continuei na leitaria. Em 1971, como sabiam, havia a tropa americana, não é? Já estava aqui, ia fazer 5 anos, e havia umas sortes em dezembro cada ano. As sortes queriam dizer que era uma coisa nacional e que tirava numa urna, até lá dentro os números, os dias dos meses todos, e tirava um número, por exemplo, 4 de abril era o número 1, pois todas aquelas pessoas jovens que nasciam 4 de abril ficavam o número 1. O meu dia, que era 5 de agosto, os meus anos, foi o número 63. E todos os anos eles mandavam vir, chamavam para a tropa um certo milhões de jovens. O meu 63, esse ano eles disseram que iam trazer para a tropa até o número 101. Portanto, eu sabia que já vinha, então no dia 26 de julho de 72, fui para a tropa americana, fui chamado. Na tropa americana, estive em Fort Ord, que é em Monterrey. Infantaria ou as primeiras 8 semanas são iguais para todos. Treino básico. E depois, como em 1972, nos Olímpicos na Alemanha, os árabes atacaram os palestinianos. Munique. Sim, Munique.
Eles, então, e a América tinha muitas bases americanas da Europa toda, principalmente na Alemanha, e precisavam proteger os negócios americanos, as riquezas americanas, puseram-nos como polícia militar. Fui treinado como polícia militar e mandaram todos nós para a Alemanha para proteger as bases americanas, em caso houvesse mais alguma coisa. Portanto, Quantos anos? Eu tive 2 anos, porque nesse tempo fui chamado obrigado a ir para dentro, foi só 2 anos, e estive lá 6 meses de treino, tudo junto, depois 18 meses que estive lá na Alemanha. Depois de voltar à vida civil? Voltei à vida civil e, claro, como meu pai não conduzia, eu tinha sido sempre o único condutor da família, continuei a ir para a leitaria e o meu pai já trabalhava nessa leitaria privada, eu continuei na leitaria a trabalhar. Aí já nesse tempo 74, e depois estava lá na leitaria e como a patroa era uma professora já reformada, e todos os anos eles vinham os alunos da escola primária a visitar a leitaria e a pedir-me, como eu comecei a ordenhar, e depois fui andando, dava comida às vacas, depois aos bezerros, e depois já estava a tomar conta de umas coisas que eles viam a minha habilidade, e então pediam para fazer um programazinho para entreter as crianças que passavam, as crianças do jardim infantil que iam visitar a leitaria, e eu preparava aquilo tudo, e ela notava como eu trabalhava com as crianças, e ela disse: Carlos, tu não gostavas de ser professor? E disse: olha, eu adorava, e era um sonho que eu tinha. E eu disse: então, vai. Eu tenho que trabalhar, estou casado, vou ter um filho, tenho que ir trabalhar. E então ela disse: podes ir à noite. Eu disse: mas às vezes eu trabalho até mais 7 ou 8 horas da noite. Não, tu vais sair às 6 horas, vais ir para o colégio das 7 às 10 da noite. E assim fiz. Portanto, sempre trabalhei em leitaria, fui para o colégio durante a noite, o qual, às vezes, como disse, estávamos falando há pouco, de trabalho de casa que a pessoa faz, não é só ir para o colégio, depois tem que fazer o trabalho, não é? E continuei e tirei o exame do Colégio de Modesto. Ao fim, tive 4 anos, porque era só 2 dias por semana que eu ia, e então tirei esse exame, o primeiro exame do colégio que eu... Voltamos um bocadinho atrás. Sim. Quando voltaste do exército, casaste de imediato? Dentro de um ano, depois de um ano. Regressei em julho de 74, casei em julho de 75. Faz agora 40 anos agora em julho. Portanto, responsabilidade acrescida, não é verdade? Acrescida, retorno às vacas e até ao estudo para ser professor. Agora, depois de chegarmos a este ponto, encontramos o professor que é hoje e que, digamos, é bom, na verdade, nos orgulha a todos nós a sua atividade no Distrito Elementar de Halim em Ilmar. Como é que foi esse princípio de professorado, a aceitação das pessoas e o teu sentir? Sim. Eu, felizmente, fui mesmo na cidade de Ilmar, onde já conheci algumas das pessoas lá em Ilmar e tinha de trabalhar com o senhor voluntário, fazer os programas para as crianças e tal. E nesse tempo que eu, claro, quando vim para os Estados Unidos, como não se posso regressar um pouco, como não falava inglês, nas escolas que eu frequentei, escolas altas, como nós dizemos, tive aulas de português e aulas de francês para aprender o inglês. Por exemplo, enquanto os americanos estavam aprendendo porte, que é porta em francês, eu estava a aprender door. Fenêtre, que é janela, e window. E assim fui aprendendo. E depois tive aulas de espanhol também, como o espanhol é muito perto do português, então dei-me bem com o espanhol e estava aprendendo o inglês em revés que os outros estavam aprendendo. Então já tinha uma certa experiência. Quando trabalhei na leitaria, claro, muitas pessoas falavam espanhol e eu continuei falando o espanhol. Na universidade, depois de transferir de Modesto, fui para a universidade, terem mais curso de espanhol e já estava, perito, mais ou menos já sabia bem, tenho um curso de espanhol, claro, português também tinha, e fui empregado como um professor de espanhol o primeiro ano, em 1987. É engraçado, um português empregado num distrito escolar como professor de espanhol. Sim. Portanto, o francês, o comment vous allez-vous, passou. Esse esqueceu completamente. Não esqueceu, ainda está, mas não serve. Não serve aqui na América não se pode ter razão. Carlos, quantos anos foram? Eu vim em 67, em 87 formei-me de professor, ao fim de 20 anos de aqui estar,
e comecei, tive até só 2 anos em espanhol, porque na escola de Hilmar começámos um programa de português, programa bilingue de português. Na totalidade, o professorado, quantos anos? 27 anos. 27 anos. Neste momento encontras-te reformado. Sim, não é verdade? Reformei-me agora este ano que se terminou, agora junho passado. Ora, já falámos no rapaz, já falámos no estudante, já falámos no tal moço que ajudou o pai sempre nas vacas e que, briosamente, galhardamente, conseguiu chegar ao professorado. Carlos, há mais alguma coisa dentro deste período de tempo até chegares aí que tu gostasses de partilhar com a nossa gente? Sim. O que se passou, claro, como pessoas que eu sempre gostei de ajudar e já participava em algumas coisas antes de ser professor e depois de ser professor, então abre mais avenidas para nós todos, mais caminhos. Então eu comecei a participar numa escola que começámos da tarde, da noite, até de verão, na escola de Levenson, que fizeram por um ano, e depois abriu a escola Jorge de Sena, a qual eu fui professor muitos anos também. Portanto, enquanto ensinava, estava sempre ajudando e quase sempre foi voluntário como professor, escola Jorge de Sena, ajudei na comunidade, até já servi como presidente da Câmara de Negócios de Hilmar e presentemente sou presidente da Câmara de Comércio de Hilmar, na Câmara de Comércio, e tenho outras coisas de que ajudo. Eu participo sempre, como se bem sabe. Temos as bolsas de estudo. Eu sou o presidente dessa comissão que lemos as bolsas de estudo para a educação da Fundação Portuguesa. Carlos, é da escola Jorge de Sena que nós vamos falar quando voltarmos, depois de homenagearmos a Dream Limousine. A Dream Limousine Service Interlock serve a nossa comunidade há mais de 10 anos. Com uma variada frota de veículos luxuosos, o seu dia especial será um sonho com as luxuosas limousines, sedans e party buses. Os nossos chofés profissionais são treinados a rigor e muitos falam português. Os luxuosos interiores incluem DVD, sistema de áudio de alta qualidade, luzes LED, strobes e laser. Estamos aqui para servir 24 horas por dia. Seja qual for o evento, ninguém melhor que a Dream Limousine para lhe proporcionar transporte eficiente, luxuoso e seguro. Pergunte por nossos pacotes especiais para o seu dia especial. Dream Limousine Service a servir o Vale Central e a área da Bahia. Dream Limousine Service no 1138 North Front Street em Turlock, com o número de telefone 209-664-1177 ou através da internet www.209limo.com. Dream Limousine Service. Bem, estamos de volta. Já o Carlos deixou praticamente a deixa antes deste intervalo publicitário para que nós possamos falar da Escola Jorge de Sena, que é de facto qualquer coisa fantástica dentro da nossa comunidade. Carlos, dá-nos uma ideia à nossa comunidade, como é que a Escola Jorge de Sena começou e quem é que foram os impulsionadores? Olha, uma pessoa que esteve por trás disto e que empurrou e que foi um grande exemplo, o Sr. Matos. O Sr. Matos o Sr. Estevão Matos, que Deus tem ao seu lado, ele foi uma pessoa fantástica na nossa comunidade, teve essa ideia de começar a Escola Jorge de Sena e em 1968 começamos, eu fui convidado para professor, o qual foi um grande orgulho e até hoje tem um grande envolvimento e é um prazer trabalhar. A intenção da Escola Jorge de Sena era para prover a oportunidade de filhos de imigrantes e às vezes de segunda, terceira geração para aprenderem o inglês ou continuarem a aperfeiçoar o português. Aperfeiçoar o português que aprenderam em casa, alguns com os avós, alguns com os pais. Começámos e temos tido grande sucesso porque todos os anos nós temos de 60 a 100 alunos que nós temos. Presentemente temos 85 alunos e nós temos os professores que são todos portugueses, não é? E isso é uma ideia que nem só aprendem a comunicar com o idioma português, mas também aprendem sobre a cultura. Os nossos professores, todos os dias, uma coisa que fazem, leem um pouco, escrevem um pouco e fazem um pouco sobre a cultura. E, claro, tudo com muita comunicação. Nós já servimos de alunos do
jardim de infância até o 12º ano. Presentemente é mais difícil com os alunos do ano nono e 10º, porque estão envolvidos em muita coisa. Tem jogos por escolas, tem outras coisas, tem muitas coisas que estão envolvidas. Era difícil, portanto, agora temos até mais ou menos o 6º ano, até pré-escolar. Tem alguns alunos que podem participar também. Mas a intenção é de aprender a comunicar, aprenderem a falar, porque muitos, o que acontece é que tem os avós portugueses, que os pais aprenderam só o inglês, aprenderam o português muito mal, e depois os pais dos filhos que têm filhos da escola aprenderam também inglês. Portanto, a comunicação, os filhos estavam ajudando os pais a aprender inglês, e então agora os netinhos não falam o português. E estes pais desses filhos querem que os filhos aprendam o português, aprendem a sua cultura. Portanto, a incidência total dos professores de Jorge de Sena é que eles aprendam a falar português, a culturar-se portuguesmente falando, não é verdade? E também que possam escrever alguma coisa. Sim, senhor. Também se dedicam à escrita. Dedicamos-nos à escrita diariamente. Há algo de escritura para fazerem, algo de ler e se comunicar, e parte cultural. Eu estive um destes dias na escola Jorge de Sena, entrei em 3 aulas e fiquei impressionado pela forma como os professores tratam as crianças. Gostei mesmo. Eu estive lá como uma pessoa que vai observar alguém que possa cantar, porque há lá crianças que cantam muito bem, têm números musicais muito bonitos, e eu estava com a intenção de aproveitar alguns, pedir à Escola Jorge de Sena que nos desse para a próxima festa de Nossa Senhora da Assunção, que eles também participassem connosco, porque ao fim e ao cabo, embora algumas das crianças sejam filhos de pais não paroquianos, mas não há dúvida nenhuma que beneficiam e têm contacto com a nossa igreja. E isso seria talvez muito bonito, que eles também nos dessem um bocado da sua participação no espetáculo das crianças deste ano. Portanto, eu fiquei impressionado. Há algo mais que a Escola Jorge de Sena pudesse fazer pela nossa gente? Sim, até algo que os pais que me levam as crianças lá, também alguns desses pais estão interessados em aprender o português. Também temos uma aula agora, a pedido de pais, temos a aula para adultos. E essa aula para adultos começamos com 20 adultos, depois que chega mais o verão, a primavera, por causa dos trabalhos, acabamos com 15, 17 dos 20. Mas nós também temos a aula para adultos. E eu penso que a Escola Jorge de Sena está a fazer um serviço à cultura portuguesa, está a fazer um serviço à nossa, como vou dizer, a nossa cultura e a nossa tradição portuguesa, porque aprendem também, é comunicação, mas aprendem as tradições portuguesas. Não que não as conheciam, mas não haviam participado. O que nós fazemos pela Páscoa, programas de Páscoa, com as tradições de Páscoa, fizemos o por Natal e fazemos com as crianças e com os adultos. Agora, em maio, quando termina a escola, sempre a segunda, terceira semana de maio, que vai acontecer este ano, fazemos um programa para os pais, onde as crianças cantam ou fazem uma peçazinha de teatro, fazem algo para os pais verem que dominam o idioma português e também estão participando na cultura portuguesa, cantando canções populares, tradicionais, ou fazendo algo para os pais verem que, como de facto, sabem pronunciar e falar a língua portuguesa. Carlos, nós vamos ter, na segunda parte deste programa, se tudo correr bem, porque nós, como amadores, temos de ter muito cuidado naquilo que projetamos, porque às vezes as pessoas com quem nós contactamos não estão disponíveis pela própria inerência da sua vida, não é verdade? Mas nós vamos ter a parte material da Escola Jorge de Sena a ser contada também aos nossos telespectadores por outra pessoa, por um casal que é muito amigo da escola e que tem ajudado bastante, que é o Armelin e a Madalena Sousa. Sim. Portanto, eu gostaria de voltar um pouquinho atrás. O Carlos citou aqui um nome, eu também gostaria de meter aqui um bocadinho a minha colher. Um destes dias eu estava a fazer o programa aqui Califórnia para a rádio. Nós decidimos, o Wilder decidiu fazer um programa de rádio na sua linha de internet, na sua estação de rádio internet, em que nós pudéssemos falar da Califórnia e dos portugueses que ajudaram a construir o Golden State. E um destes dias eu já estava praticamente com tudo esgotado e o que é que eu tenho na minha secretária? A lista telefónica portuguesa, onde aparece sem dúvida nenhuma
eu penso que a lista telefónica portuguesa devia voltar a existir até como homenagem ao nome que tu falaste, Estevão de Matos. E então, aqueles que ouviram o programa sentiram-me chorar quando eu li algo que ele escreveu numa das páginas das páginas amarelas. Foi, sem dúvida, uma pessoa que muito deu de si à nossa comunidade, especialmente nesse campo. Portanto, o meu preito de homenagem, como aqui a essência, como ajuda às palavras bonitas que disseste dele. Estamos a falar da escola Jorge de Sena, já falámos da aculturação das crianças portuguesas. Há uma coisa que nós também gostamos sempre de falar, é porque nem tudo são facilidades, não é verdade? Sentiste ao longo destes anos alguma coisa que pudesse ter feito a engrenagem ser melhor? Sim. Uma coisa que acontece quando nos envolvemos numa coisa e quando é de gosto, quando é de coração, há sempre aquela felicidade, aquele orgulho de ter participado. E de ano a ano, e onde fiz um programa na escola voluntário, onde nós vemos o crescimento nem só físico, mas mental dos alunos, das crianças, e quando respeitam, quando falam, quando dizem algo que nós vemos, olha, essa criança estava a ouvir, ao mesmo tempo parecia que não estava a participar, mas ouviu e aprendeu durante os anos. Quando mais tarde falamos com a criança que participou no programa e depois diz mais tarde, olha, eu lembro de estar nesse programa, eu lembro de participar, eu lembro de ter feito. E se nós todos, seja professor, seja um pai, seja um tio, seja uma pessoa que ajudou, tem um certo orgulho e diz assim, olha, cheguei a esse ponto e influenciei uma pessoa. E isso é muito importante quando nós fazemos isso, principalmente a um jovem, a uma pessoa menor, e que nós somos como um modelo. E nós como pais, os pais foram os primeiros professores e são os professores dos alunos também. Nós, quando somos um modelo com as crianças e vemos os exemplos que os pais fazem e que as crianças aprendem, como professores nós temos um orgulho. Portanto, uma pessoa quando é professora, quando é pai, tem sempre aquele orgulho de êxitos que teve na vida, que diz, olha, o meu filho aprendeu aquilo comigo, o meu aluno aprendeu aquilo comigo. E são êxitos que vemos muitas vezes e sempre, e portanto, um apelo que eu tenho para pais como professores e mães como professoras é ser aquele modelo, dar sempre aquele exemplo, porque os filhos podem não repetir em breve, mas mais tarde vão fazer e pensar, meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim, e vão fazer como o pai fazia, como a mãe fazia. Porque, como muitas das escolas primárias, uma das regras que nós temos como disciplina é que façam aos outros como querem que se faça para ti. E nós queremos que as crianças aprendam isso, e também como pais, quer dizer, vamos ser os modelos para os nossos filhos mais tarde imitar as boas ações, imitar as boas coisas que nós fazemos, as nossas intervenções, como nós estamos aqui para servir uns aos outros. Eu revejo, meus amigos, nas palavras do Carlos Rocha, do professor Carlos Rocha, alguém que me é muito querido, que é a minha filha Sónia, que é professora como ele, e que, quando fala naquilo que o Carlos está falando, se enleva, nota-se o amor que há dentro deles pela missão que têm de ensinar os outros. E isto é uma das coisas mais bonitas que uma pessoa pode ter dentro de si. Carlos, parabéns. Uma última palavra. Pragmatismo. Portugal tem colaborado com vocês? Para dizer a verdade, não tanto. Eu sei que nós temos pessoas que estão trabalhando com isso agora, e eu sei que até o Sr. Estevão de Matos trabalhou tanto, e houve algum, mas nós, como imigrantes, temos um pouco mais de voz agora, mas no passado tem sido muito difícil. Mas temos pessoas que hoje em dia estão trabalhando com isso, ou arranjando modos para ter livros de lá, algo, informação de lá, participação, mas a participação tem sido menor. E não sei se porque estamos muito longe da Costa Leste, onde a Costa Leste tem mais contatos mais diretos, mas temos algo, mas não muito. Mas eu penso que está mudando, estamos muito contentes que o Sr. Cônsul que está fazendo tudo o que pode para ser melhor, mas gostaríamos que tivesse mais ligação. Vamos pedir ao Hélder mais um minuto só para terminarmos com uma nota de bom humor. Se me dás licença, eu gostaria de pedir um favor. Sim. Muda-te para o Benfica. Isso vai ser difícil, porque
Minha mãe, que Deus a tenha ao seu lado, era sportinguista e pôs-me no coração, e como verde é esperança, e nós estamos sempre esperando que o Sporting ganhe, portanto vai ser muito difícil. Eu aceito muito bem que o senhor é benfiquista e temos que ter, senão não havia conversa, não é? Mas sou sportinguista do coração. Carlos, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui na tua companhia, ouvir-te falar dessa maneira, elevado, como um professor que ama a sua profissão. A lição que tu nos deste a nós, neste momento da tua vida no princípio, trabalhando, ajudando a família, não escondendo que trabalhou numa leitaria, aquele que é hoje um professor reformado, e que a nossa comunidade, aqueles que o conhecem de perto, muito se orgulham de ser amigos dele. Muito obrigado, Carlos. Olha, muito obrigado e muitas felicidades a todos os telespectadores do programa Aqui Califórnia. Obrigado e que Deus esteja sempre ao seu lado e vos abençoe a todos. Então, depois desta breve pausa, nós vamos tentar voltar com o Armelim e com a Madalena Souza, que são aqueles que têm gerido ultimamente a parte, digamos assim, a parte material da Escola Jorge Sena. Olá amigos, como vos disse na primeira parte da entrevista sobre a Escola Jorge Sena com o professor Carlos Rocha, vamos ter a outra parte, aquela que tudo faz para que seja possível o funcionamento da escola, uma vez que todos nós sabemos que uma escola não é só a parte escolar, é só o que se ensina, é também a parte que ajuda a suportar todo esse movimento escolar que a escola tem. E, de acordo com o que vos disse também, vamos ter a presença de Armelino Souza e sua esposa Madalena Souza, para nos darem uma ideia mais ou menos como funciona a Escola Jorge Sena no aspecto financeiro, naquilo que é verdadeiramente muito, muito necessário para que a escola continue a sobreviver. Armelino, muito obrigado por estares connosco para o Lusomédia. Madalena, também muito obrigado pela vossa presença, a vossa gentileza é de facto para nós motivo de satisfação. E sabermos que o Armelino e a Madalena são capazes de dizer aos nossos telespectadores mais ou menos como é que funciona a parte material da escola. Armelino, é contigo agora. A parte material da escola funciona cada aluno que, quando se resiste, paga $70, mas isso não dá para cobrir as despesas dos 5 professores e alguns ajudantes e coisas que precisamos comprar, como alguns computadores que temos, papéis, lápis e mais coisas assim. E portanto, a matança que fazemos desde o princípio, não digo desde a primeira escola, primeiro começou a escola só de verão e depois é que veio a matança, depois que resolvemos continuar e queríamos qualquer coisa que pudéssemos angariar alguns fundos para sustentar a escola, porque senão seria um bocado pesado para os pais. Então resolveram fazer a matança. Mais ou menos quanto é que, sem ser números, que se digam que estão aqui explícitos, nós não necessitamos disso, mas a matança ajuda a parte das despesas da escola ou há mais algumas ajudas? Há anos atrás chegámos a receber alguma coisa do governo dos Açores, algumas vezes, mas nos últimos anos não. A matança ajuda e ainda sobra, com o que os pais pagam e com a matança, porque temos feito muito dinheiro na matança. Quer dizer que a Escola Jorge Sena também, e isto é bom registrar, que contribui sempre para a pastoral, que ao fim e ao cabo é uma pastoral da nossa paróquia, não é verdade? Da nossa paróquia. Há sempre fundos que vão ter com... Vão ter, porque a gente também usa as salas e o elétrico e tudo, e também não pagamos nada. Nem pagamos renda nem nada e temos as nossas coisas também lá. Mas quando, no fundo, sempre resta, e às vezes assim um bocado ainda bem jeitoso, para a ajuda da igreja. Como se diz, ao lado de um homem de talento, de valor, há sempre uma mulher muito bonita. Neste caso, a nossa amiga Madalena, eu gostaria de perguntar à Madalena o trabalho que vocês têm para que se faça uma matança que rende e que serve tanta gente. Como é? Como é que vocês fazem? É muito trabalho. Muito trabalho. Dá-nos uma ideia como é que se faz. Temos a semana da matança é a semana intensa, toda, mas já tem muita preparação. Já tem muita preparação de marcar tudo
o que é que se vai usar, como é que se vai fazer, tais dias, o que é que se vai fazer em tal dia, o que é que vamos preparar para as pessoas para servir, porque servimos sempre as pessoas um lanche e às vezes também à noite também servimos. E conforme o trabalho e as horas que temos de trabalhar. E isso tem que ser tudo planeado, saber o que é que vamos cozinhar, que tal dia vai ser isto, tal dia vai ser aquilo. Depois dá muito trabalho, sobretudo o dia das morcelas. É um trabalho muito grande, mas ainda sem ser o trabalho, que não penso muito no trabalho, é fazer com que elas fiquem boas. Porque a morcela é um acerto. É um acerto, não temos assim necessariamente tudo marcado, porque uma vez tem mais cebola, outra vez tem menos cebola, e depois temos que avaliar mais ou menos os temperos e tudo, é difícil. Mais ou menos quantas, neste caso, mulheres, amigas, não é verdade, participam nesse trabalho? Todos os dias temos 20 tal pessoas a trabalhar 30. Ali naquela semana. Uma semana inteira? Uma semana inteira. E as cebolas de soca já vêm limpas, que é 1000 libras, e as cebolas de rama são escolhidas, e este ano foram escolhidas 2 ou 3 semanas antes e ficaram na freezer, e então desfrizou-se um dia ou 2 antes para se porem juntas com as outras. Mas a gente tínhamos quase uma tonelada das 2 qualidades de cebolas prontas para usar. Portanto, aqui tem que ser muito trabalho para fazer isto. Madalena, dá muito trabalho coordenar todas essas pessoas, chamar, estar presente? Não. Não dá muito trabalho, porque eu normalmente não chamo as pessoas. sou diferente. Eu vejo a pessoa e digo, olha, vamos precisar estar... estou lá. E é lá é que eu vejo quem são as minhas amigas. Mais ou menos. Pessoas que trabalham de manhã à noite ali comigo e não me deixam sozinho. Qual é a reação que a Madalena e as suas amigas têm quando, por exemplo, o Armelino diz nós vamos ter cerca de 1000 pessoas para servir? Qual é a reação? A reação, quer dizer, eu já sei. Nervosa? Eu já sei, não. Sabemos, quer dizer, temos já fazemos as linguiças antes, com antecedência, e depois os torresmos já no dia, mas também já sabemos como é que se temperam, e é tudo igual, mais ou menos por uma medida, e uma receita que temos e tudo. Só isso está mais ou menos garantido. Podem-se queimar, mas também não é fácil fazer isso. Mas, portanto, a gente já sabemos que temos aquela quantia de comida para aquela quantia de pessoa. E é igual aos outros anos. É só que é muito trabalho. Mas faz. Escuta, se a gente soubesse que tinha só 1000 pessoas para comer, ficámos muito preocupados. Porque a gente tem comida para 1500, 1700 e ainda este ano, acho que comeram cerca de 1600 pessoas. Se a gente tivesse só 1000 era uma tragédia, porque não havia fundos para a escola. Tragédia financeira? 1700 pessoas? A gente este ano estávamos preparados para isso. Mandámos vir, e foi tal coisa de boa, mandámos vir mais 100 libras de carne para torresmos, e se a gente não tem mandado vir, não tinha chegado. E linguiça foi mais 200 libras, mas também vendemos muita. Também mais feijão. E mais feijão e mais tudo. Porque quase sempre tem aumentado um pouco. E as coisas têm ficado tão boas que fazem anúncio por si mesmo. Temos tido muita sorte na matança. A Madalena é que tempera, por exemplo, as mostelas, mas a carne, os torresmos e isso, a gente achou um peso equilibrado e isso está tudo marcado e é aquilo que a gente usa. Eu agora gostaria de fazer uma pergunta, porque este programa é mesmo para isso. É mesmo para dar a conhecer à nossa comunidade quem somos nós, quem são aqueles que labutam e que lutam para que as nossas coisas se mantenham vivas. Armelino, diz-me qualquer coisa sobre ti. Eu sou natural da Fazenda dos Vimes, a gente éramos de uma família grande. O meu pai morreu em 59, deixou a minha mãe para criar 10 filhos, um ainda para nascer, e depois, quando eu cheguei à idade de poder trabalhar, vim para aqui sozinho, com 17 anos de idade, e comecei a trabalhar na área da Bahia, lá nos cabeços de ordenhar vacas, e viemos para o Vale. A sorte acompanhou-nos, e eu acho que o meu pai tem rezado muito por nós lá em cima. E tivemos sorte, e estamos aqui onde estamos, neste negócio, a gente temos leitaria, 2 leitarias,
E temos aqui, vai fazer 44 anos, o dia 14 do mês de junho à tarde, que eu comecei aqui a ordenhar 42 vacas. E depois daí para cá, temos tido sorte, temos tido saúde, temos tido bem, temos uma família grande e temos 2 filhos que trabalham connosco. Um toma conta das nossas terras e o outro toma conta da outra leitaria que temos um pouco mais abaixo. Portanto, temos o patriarca da família, nós tivemos aqui uma pequena imagem, uma casa cheia de meninos bonitos aqui, vieram ver os avós, e temos uma avó muito contente, mãe dos teus filhos, tem sido uma companheira excelente, não é verdade? É verdade. Madalena, como é que tem sido aturar tudo isto? Muito trabalho. Tudo se fez com muito trabalho, mas também com muito amor, porque eu sempre gostei muito de crianças e depois o Nosso Senhor deu-me essa graça de eu ter 8 filhos. De termos 8 filhos e porque eu também não gosto de folhar bezerros, nem de mexer nas vacas e muitas vezes eu dei graças a Deus de eu ter em casa bastante para fazer para não precisar ir para fora, porque se eu tivesse só um filho ou 2, eu tinha que ir ajudá-lo. Uma vida feliz. Só de maneira foi feliz, foi bom. Uma vida muito feliz. E eu aproveito esta oportunidade para vos dizer quanto eu admiro a disponibilidade da Madalena, sempre pronta para colaborar com todos e com toda a gente, desde que eles necessitem, não é verdade? É, quando eu tiver saúde. E a mesma pergunta para a Madalena. Quem é a Madalena? Eu nasci em São Jorge também, mas nesse tempo em Santo Antão, mas nesse tempo o Arminho também era de São Jorge, mas eu não o conheci lá. Não. Vim conhecê-lo aqui, depois casámos em 72 e tivemos então 8 filhos, depois foi assim mais ou menos a nossa vida em 2 palavras. São Jorge, São Jorge. São Jorge, São Jorge. E vieram conhecer-se à América. A minha mãe e o meu pai era amigo do pai dela. E a minha mãe conhecia bem o pai dela porque ele era conhecido por Agostinho Capador. Corria a ilha toda a capar porcos, até ia para o pico, chegou aí. Para a terceira. E para a terceira, e a minha mãe conhecia-o bem, mas eu não conhecia. E só nos conhecemos aqui quando começou isto tudo a Interlock. No grupo juvenil, grupo de jovens. os 2 fazíamos parte e foi aí que tudo começou. Meus amigos, ser amigo do Armelim e da Madalena é algo de bom, porque eles são boas pessoas, sempre disponíveis, sempre prontos, e foi com muita alegria, com grande satisfação, que nós aqui tivemos a conversar com eles. Um dia mais tarde, quando houver mais tempo, então, talvez nos voltamos a sentar aqui, porque eles são pessoas que merecem todo o nosso carinho, toda a nossa admiração. Para a Lusomédia, aqui Califórnia, Tito Rebelo. E pronto, amigos, estamos a chegar ao fim de mais um Aqui Califórnia. Da minha parte, desculpem a informalidade, mas aproveitámos para fazer a apresentação e o fim do programa da maneira como estou vestido, na medida em que casualmente viemos à casa do Armelim e da Madalena Souza para a segunda parte da entrevista sobre a Escola Jorge de Sena, o que já aconteceu e vós já a vistes de certeza. E aproveito para vos lembrar que estamos em divino tempo, é assim mesmo, estamos no tempo do Divino Espírito Santo e que as nossas festas vão estar por toda a Califórnia. No dia 5, portanto no dia 2 de maio, temos a festa do Senhor Santo Cristo em Burek, que fica no Burek Road, em Merced. Tem o bolo de leite no sábado, seguido pelo almoço e mais tarde a missa e procissão. No domingo a missa e as tradicionais sopas serão servidas. Também este fim de semana vamos ter a festa da Casa dos Açores, à qual nós temos dado algum realce. Estamos a transmitir o terço todas as noites e lembro também o bolo de leite hoje, sábado. Logo após o nosso programa, nós vamos gravar o bolo de leite da Casa dos Açores. Depois temos o almoço às 3 horas da tarde, várias atividades pela tarde fora, o terço às 7 da noite, isto na igreja, e música para dançar e também as cantorias na noite de sábado. Depois, domingo, amanhã, teremos a procissão e a partir das 11 da manhã, seguido das sopas tradicionais. Pela tarde, concerto com as filarmónicas convidadas, seguido de uma apresentação do documentário da Portuguese in California e, ao terminar, um grande espetáculo musical, o qual tem sido anunciado através da Lusomédia. Para todos vós, aqui fica o convite. Vamos todos agora, daqui, para Ilmar, para o bolo de leite da Casa dos Açores. Um abraço
e até sempre.